tudo bem com vocês? Hoje vamos falar na nossa aula de História os 3 meios de comunicação: o rádio, a TV e o celular. Vamos lá? Muito bem, galera. Então, hoje nós vamos falar do rádio, um dos meios de comunicações mais antigos, tá? Então, por volta ali de 1897, ele foi inventado por Guglielmo Marconi. A sua primeira transmissão de rádio aconteceu por volta de 1920 nos Estados Unidos, tá? E no Brasil, a primeira emissora de rádio foi fundada em 1923 e ficou conhecida como Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Por volta ali de 1940 até 1950, nós vamos ter a época de ouro no Brasil do rádio. É uma época em que o Brasil tem ali a sua Rádio Nacional do Rio de Janeiro, né? Em que tinha vários artistas, várias pessoas que usavam o rádio para se comunicar, principalmente através de programações como noticiários, jornais, as rádios novelas, né? Os programas esportivos, humorísticos e os musicais. Então, a função do rádio é levar informação, como acontece nos dias de hoje. Só que a gente tem muitas músicas, a gente não tem mais as novelas, que a gente chamava de radionovelas, né? Que eram as novelas contadas através do rádio, né? Hoje a gente vê na TV, mas antigamente não tinha TV. Antes do rádio não tinha TV. Então se escutavam as novelas pelo rádio e ficava se imaginando as coisas, como aconteciam, as cenas, eram bem interessantes, tá? Então assim, essa é a função do rádio. Levar informação, levar entretenimento, levar alegria para as pessoas que estão mais distantes, né? No caso, por exemplo, de comunidades mais distantes das capitais, que não têm acesso à luz, e muitas vezes eles conseguem escutar o rádio através de rádios a pilha, né? E eles conseguem ouvir as notícias do dia a dia, ok? Então, agora nós vamos falar sobre a televisão. A televisão chegou no Brasil em 1950, através da TV Tupi de São Paulo. Naquela época, a transmissão era feita na cor preta e branca. Engraçado isso, né? Mas é verdade. Uma coisa bem interessante é que somente 22 anos depois, por volta de 1972, é que veio a primeira transmissão de TV colorida para o Brasil. Tá? Isso aconteceu com a transmissão da Festa da Uva, lá no Rio Grande do Sul. A gente vê a TV hoje como meio de comunicação, até de repente o primeiro meio de comunicação que a gente tem, né? Onde também transmite notícias, esporte, entretenimentos, a cultura de um modo geral. Agora nós vamos falar do celular. O celular surgiu por volta de 1973 em Nova York, nos Estados Unidos. Ele foi criado pelo engenheiro Martin Cooper. Vocês vão perceber, através das imagens que estão aqui, que nós temos o primeiro celular inventado, o tamanho, como ele era. Aí nós vamos tendo a evolução do celular. Mas a função do celular sempre foi de se comunicar com pessoas que não estão próximas a você, né? Assim como o telefone. Essa foi a função dele. Você ligar para uma pessoa e a pessoa atender e vocês poderem conversar, ok? No Brasil, o primeiro celular lançado aconteceu em 1990. Então, hoje nós falamos sobre o rádio, a televisão e o celular. Vocês agora vão fazer a atividade da página 72 e depois vão fazer as atividades do Formas. Até a próxima aula, galerinha. Beijinhos!